Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Essa é uma mensagem um pouco mais longa. Nós vamos falar de algo muito importante. Então eu vou pedir para você o máximo possível tentar se concentrar naquilo que eu vou tentar comunicar da forma mais eficiente possível, no menor tempo possível. Mas é longo, já vou te avisando. Efésios no capítulo 6. Nós estamos na nossa série de Efésios, e dentro da série de Efésios nós estamos falando da armadura de Deus, já faz algumas semanas. E nós vamos falar hoje sobre a armadura, semana que vem nós vamos falar sobre a armadura, e na última semana de setembro a gente fecha o livro de Efésios com a última mensagem desse livro, que eu tenho certeza, se você perdeu algumas semanas, volte lá no YouTube que Deus vai falar com você, vai te ensinar bastante coisa. Efésios capítulo 6, nós vamos ler a partir do 13. Efésios 6, a partir do 13, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você está tomando nota da mensagem nessa tarde, foi muito legal no culto das 4, que tinha um monte de gente anotando. Não estou fazendo nenhum tipo de competição, mas você interprete isso como você quiser. Se você estiver tomando nota, eu dei o nome para essa mensagem: Mente vazia. Não fui eu que disse, foram vocês. Eu só disse mente vazia. Reticências. Mas mente vazia? Os mais velhos, né, que não quis dizer nada, desculpa o desrespeito. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa tarde na Tua presença, por essa noite na Tua presença. E nós que já cantamos, louvamos o Seu nome, nós que já oferecemos o nosso louvor, nós que já ofertamos, dizimamos, agora nós estamos prontos para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. A semente é muito mais importante do que o semeador. Então que o Senhor esteja plantando sementes nos corações nessa tarde, apesar de mim. E que nós possamos manter os nossos olhos, ouvidos, mente fixas no Senhor, para entender a revelação simples, verdadeira e pura da Tua palavra, para nos moldar, para nos fazer diferente de quem nós somos e também para nos aproximar de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar a exposição nessa noite fazendo um pequeno resumo daquilo que a gente viu até agora, dentro, obviamente, desse assunto de armadura. Paulo, ele está escrevendo essa carta para essa igreja em Éfeso. Essa é uma cidade muito preciosa para Paulo. Ele passou pelo menos 3 anos do seu ministério morando ali. Paulo, depois da terceira viagem missionária, ele volta para Jerusalém, ele fica em Jerusalém e depois ele vai para Roma, onde ele vai ser preso. Nós estamos falando do ano 60 depois de Cristo. Então, no ano 60 depois de Cristo, mais ou menos, Paulo é preso em Roma. E dessa prisão em Roma, Paulo escreve a carta aos Efésios. Nós temos certeza que Paulo está preso quando ele escreve essa carta, porque ele mesmo fala 3 vezes na carta que ele está preso. No capítulo 3 ele fala, eu sou prisioneiro de Cristo. No capítulo 4 ele fala, eu sou prisioneiro de Deus. E no capítulo 6 ele fala, eu sou embaixador de Correntes e estou escrevendo para vocês. Então Paulo, no ano 60, preso em Roma, está escrevendo essa carta para a igreja em Éfeso, onde hoje é a Turquia, uma igreja e uma cidade muito querida para o ministério de Paulo. Paulo está preso, mas Paulo, nesse momento aqui no ano 60, ele não está preso numa prisão normal. Ele não está encarcerado no Carandiru. Paulo, ele está numa prisão domiciliar. Ele está preso numa casa.
Mas nessa época, 60 depois de Cristo, ainda não haviam tornozeleiras eletrônicas para garantir que Paulo ia ficar preso naquela casa. Eu preciso que você entenda que Paulo, ele era um prisioneiro perigoso. Não porque necessariamente ele, como homem transformado pelo evangelho, era violento ou algo do tipo, mas porque ele carregava uma mensagem poderosa, e essa mensagem poderosa afrontava o Império Romano. Então Paulo está preso em uma casa, e para garantir a segurança de Paulo, uma vez que não tem a tornozeleira eletrônica, a tradição judaica vai acreditar que Paulo ele ficava a maior parte do tempo acorrentado a um soldado romano. Paulo então era algemado num soldado, então não tinha como Paulo fugir, porque Paulo tinha que arrastar o soldado junto com ele. Você já imaginou quão desconfortável que é essa situação? Você está preso em Roma e você está preso com o Juarez. Juarez é só um nome qualquer que eu joguei aqui, viu, Juarez? Tem nada a ver com você aí da câmera. Está lá amarrado com um soldado romano de noite. E aí Paulo, dentro dessa prisão, começa a escrever Efésios e chega no capítulo 6. E o pastor Antônio citou isso e eu realmente acho que é muito verdade. Eu imagino Paulo olhando para aquele soldado, e aquele soldado não usa roupas normais, ele usa roupa de soldado. Então ele está todo paramentado, o soldado amarrado a Paulo, e Paulo começa a escrever o livro e fala assim: nossa, esse soldado está vestindo roupa de soldado. E assim como nós estamos numa guerra, nós precisamos usar uma armadura que nos proteja e que também nos dê armas de ataque nessa guerra que nós estamos lutando. Então, baseado naquele soldado romano, Paulo começa a escrever sobre a armadura de Deus. Paulo não está escrevendo sobre uma armadura de bronze. Paulo não está escrevendo sobre a armadura do soldado. Paulo está falando que nós vamos lutar uma guerra, e para lutar essa guerra, você precisa estar com uma armadura. É muito legal porque ele começa no versículo 13 falando assim: então vocês precisam tomar toda a armadura. Duas coisas importantes ele cita aqui. Primeiro, guerra é guerra. Vai ter guerra. Não é uma questão de escolha, você pode acreditar ou não, você pode querer participar da guerra ou não, mas a guerra vai acontecer. Independente se você acreditar que ela vai acontecer ou não, a guerra acontece, vai rolar. E aí ele fala: tome toda a armadura. E a expressão toda a armadura é a expressão panóplia do grego, que significa tome o conjunto inteiro. Enxergue essa armadura como um todo e não como partes isoladas. Porque é muito fácil a gente pensar assim: não, hoje eu preciso do escudo da fé, é isso que eu preciso hoje. Não, hoje eu estou precisando da couraça da justiça. E Paulo não está falando isso. Paulo não está falando assim: tome a armadura de acordo com suas preferências, ou tome a armadura de acordo com suas necessidades, ou tome as peças da armadura que você acha que mais cabem para você. Não, não, a expressão panoplia é: tome toda a armadura, é uma coisa só, é um conjunto inteiro. Não tem como você pegar uma parte e não pegar outra, porque se você fizer isso, você vai perecer. Tome toda a armadura. É o conselho dele, é guerra. E aí você precisa de toda a armadura. A armadura que o soldado está vestindo, dentro dessa analogia que Paulo está tentando escrever aos Efésios, pegue tudo. Não deixe uma parte para lá. Toda ela. E aí ele fala por quê? Ele fala: tome toda a armadura para que você possa resistir no dia mau. Resistir no dia mau, Renato. A Bíblia fala o seguinte, olha só, a Bíblia fala que todos os dias são maus, ok? Os dias são maus, nós estamos cercados por maldade em todos os lugares. Mas você já deve ter percebido que tem alguns dias que são piores que outros. Não é verdade? Uns dias ali que você fala: Jesus, hein? Hoje eu acordei com o pé direito, com o pé esquerdo. Esquisito. Minha esposa está esquisita. Eu falo A, ela entende Z. Eu quero comer tudo que tem na minha frente. Parece que tudo está dando errado. Nesse dia, no dia mau, no dia da luta, no dia da guerra, quer você queira, quer não, Paulo vai falar: tome
toda a armadura para você resistir. De novo ele vem trazer essa ideia que de guerra a gente não foge. Na guerra a gente não corre. Na guerra a gente não toma posição de covarde. Na guerra a gente não corre como se não tivesse vitória disponível. Na guerra a gente resiste. Tome toda a armadura para você resistir no dia mau. Tentação a gente foge, guerra a gente luta. É o que Paulo está falando. Mas a gente não luta de qualquer jeito. A gente luta com a armadura. E aí Paulo olha para o soldado e fala assim, olha só, então vocês precisam pegar o cinto da verdade. Paulo olha para o soldado e fala assim, nessa guerra espiritual vocês precisam da couraça da justiça. Paulo olha para aquele soldado e fala, vocês precisam pegar a sandália da preparação, da pregação do evangelho da paz. Eu amei como o pastor Antônio falou, quando ele pregou sobre isso, que pregar o evangelho é uma parte da armadura que te protege. Isso é maravilhoso. Paulo continua, você precisa do escudo da fé para lutar essa guerra. E no que a gente vai falar sobre hoje, Paulo fala assim, você precisa do capacete da salvação. E semana que vem nós vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a única parte da armadura que é ofensiva. Todas as outras partes são defensivas e a armadura com a espada, a última parte, ofensiva. Tome toda a armadura, incluindo o capacete da salvação. Então o que eu queria fazer aqui nessa tarde com você é entender o que é capacete e o que é salvação. Porque se Paulo está falando, e esteja aqui comigo nesse breve resumo, se Paulo está falando que guerra é guerra, nós vamos lutar a guerra, se Paulo está falando que eu preciso de toda a armadura para lutar a guerra, e se Paulo está falando que eu preciso da armadura para resistir na guerra, o que é esse tal de capacete da salvação? Eu vou entender melhor quando eu entender o que é capacete e o que é salvação. Capacete, você sabe muito bem o que é. E Paulo olha para o soldado romano, vê aquela jossa na cabeça e fala, vocês precisam do capacete da salvação, porque o capacete na armadura romana, ele é feito de bronze. Ele resiste à pancada. E ele é feito de bronze porque a maior parte das pessoas vão considerar que a proteção da cabeça é a parte mais importante da armadura, César. Claro, você pode proteger seus braços, você pode proteger seus órgãos, as suas pernas, mas proteger a sua cabeça é muito importante, porque qualquer dano da cabeça pode ser letal. Então, o capacete de bronze colocado na cabeça, ele vai proteger a cabeça, os olhos, a boca, o ouvido e o pescoço. O capacete romano, desse que Paulo está falando, é uma jossa inteiriça, quase não dá para ver o rosto do soldado. São poucas frestas que tem aqui perto do olho. Tamanha a importância desse capacete, eu não quero nem ver os memes que os irmãos vão fazer durante a semana para jogar nos grupos do WhatsApp do pastor Antônio usando o capacete. Eu não... Só dei uma ideia. Qualquer coisa não fui eu que disse. O Vini não tem nada a ver com isso. Oi, voltando. Então, bronze, capacete, protege a cabeça, uma parte frágil do corpo. É uma peça importante. O que Paulo está tentando nos ensinar no conceito espiritual do capacete da salvação é que nessa guerra que nós lutamos todos os dias, nós precisamos de algo para proteger nossa mente e pensamentos. Paulo não necessariamente está falando sobre crânio, sobre a parte tangível da cabeça. O que Paulo está falando é que na nossa guerra espiritual, o capacete da salvação vai nos proteger dos nossos pensamentos e da nossa mente. Porque eu não sei se você já parou para reparar ou não, mas o maior campo de batalha que existe é aqui. Quantas guerras você não trava aqui dentro? Quantas você ganhou e quantas você já perdeu? É o tempo inteiro. E os exemplos vão ao infinito. É você na sua mente falando assim, eu vou acordar cedo para orar. É isso que eu vou fazer, eu vou acordar cedo para orar, eu vou ler 3 capítulos da minha Bíblia. E aí dentro da sua mente também começa assim, imagina, está cansado, não vai não.
Aí é na sua mente falando assim, não, amanhã eu vou para academia. Vou. É claro, quem vai para academia aqui amanhã? 3 pessoas. Talvez essa guerra na mente não está rolando nessa igreja. Mas amanhã eu vou para academia, amanhã eu vou, sem falta, eu vou. Mas aí dentro da sua mente começa assim, vai nada. Você foi semana passada. Você foi em 1914, vai de novo para quê? A guerra começa. Aí a sua esposa, não, chega da esposa, vamos falar do esposo. O esposo te responde meio atravessado, e aí dentro da sua mente começa assim, ele falou isso mesmo? Não é possível. Eu vou responder assim, mas parte de você pensa assim, mano, mas se eu fizer isso, pode dar um problema, pode escalar isso. Eu já tive algumas situações que eu falei algumas coisas para minha esposa, e logo depois que eu falei, eu pensei assim, meu Deus, o que vem agora? Essa batalha na mente, ela acontece o tempo inteiro. E o capacete da salvação, ela vai ajudar a proteger a nossa mente, vai ajudar a proteger o nosso pensamento. Agora, isso não é uma coisa de agora, viu? Isso é uma coisa antiga. Isso acontece já faz bastante tempo. E talvez o maior exemplo que a gente possa ter acerca disso é Gênesis no capítulo 2 e 3. Porque Gênesis no capítulo 2, Deus faz Adão e Eva, coloca eles no jardim, e Deus dá uma ordem bastante clara, bastante objetiva, não tem margem para interpretação, não tem narrativa, viés, não tem nada disso. É bastante simples, é assim, olha, de todo fruto, de toda árvore do jardim você pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele não comereis, porque do dia que comerdes, Deus fala, certamente morrerás. Simples. Pode comer tudo, só não pode comer do fruto da árvore. Comer, porque se você comer, certamente morrerás. É assim que Deus fala. E no capítulo 3, a Bíblia fala que a serpente, mais astuta dos animais, começa a ter um diálogo com Eva. Quão carente era Eva, né? Para ter um papo com a serpente assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Se você chegar em casa e o teu cachorro falar com você, você repreende. Tem alguma coisa errada. Mas no capítulo 3 de Gênesis, parece que Eva já estava acostumada com esse papo. Parece que Eva não demonstra nenhum tipo de reação esquisita. Eva não fala, Adão, a cobra está falando. Não, ela engaja na conversa como se parecesse que aquela conversa não fosse a primeira. Parece que Eva já virou até amiga da cobra. Parece que elas estão conversando já faz um tempo. E aí a serpente começa um papo assim, não foi assim que Deus disse, hein? Da toda árvore do jardim, pode comer, não sei o que, não sei o que. E aí o diabo vem com uma estratégia de tentar confundir o que Deus havia dito para Eva. Olha a guerra onde está. E é muito interessante a forma como a Eva responde à serpente, porque a Eva fala assim, Deus disse que de toda a árvore do jardim nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nós não podemos nem tocar e nem comer, porque do dia que fizermos morreremos. Não foi isso que Deus disse. Primeiro, Deus não disse nada sobre tocar. Isso aí foi uma coisa que Eva inventou. Segundo, Deus não disse nada que eles iam morrer. Vai morrer. Deus disse, se você comer, certamente você vai morrer. Olha como o jogo na mente de Eva, já está tudo confuso acerca do que Deus disse, porque a batalha começa aqui. O fato de Eva e Adão terem comido a fruta é só uma consequência de uma guerra que estava acontecendo dentro da cabeça, meu irmão. Tudo começa no pensamento. Você passa por essas guerras e eu também. Existem muitas guerras muito violentas acontecendo no mundo nesse exato momento. E talvez você fale assim, não, eu não tenho nada a ver com essas guerras. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você trava as suas próprias. Todos os dias, aí dentro da tua cabeça. Foi assim com Adão e Eva, lá no jardim. E talvez para eles a confusão era comer ou não comer do fruto. E talvez para você, a guerra que você está lutando aí dentro da sua cabeça é assim, traio ou não traio? Dou bola para aquela mulher ou não dou? Pastor, mas ele é tão atencioso, pastor. Está aqui.
Talvez a guerra que você esteja lutando na sua mente não seja comer ou não comer do fruto, mas talvez seja assim, engano ou não engano. Falo a verdade 100% ou dou uma mascarada, uma maquiada? Vendo o carro e daqui a uns 3 meses ele vai perceber que tem umas coisas quebradas. Dou uma mascarada no imposto. Dou uma... Talvez a guerra que você lute na sua cabeça não seja a guerra de comer ou não comer a fruta. Talvez a guerra que você lute na sua cabeça seja a guerra da mentira. De aumentar um pouquinho a história. De se vangloriar um pouquinho do que está contando. Talvez a guerra que você lute aí na sua cabeça não seja a guerra do fruto. Talvez seja a guerra da depressão. A guerra da síndrome do pânico. O fato é que todos nós estamos lutando uma guerra nos nossos pensamentos. A nossa mente é um campo de batalha. Isso não é novo, isso começa lá em Gênesis, no capítulo 3. Agora, olha que interessante como Paulo trata o assunto. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, vira aí. 5 páginas. 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 3. Olha que coisa preciosa que Paulo fala. Paulo fala assim: mas eu receio, olha só, o apóstolo Paulo está falando de um receio que ele tem, tá? Então Paulo está com medo de algo, Paulo está apreensivo acerca de algo. Olha só o que ele fala: mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Assim também seja corrompida a vossa mente e você se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está falando assim: eu tenho um receio, eu tenho uma apreensão, eu estou preocupado, meus olhos estão nisso, minhas anteninhas de vinil estão prestando atenção, porque eu estou com receio que da mesma forma que Satanás causou uma confusão dentro da cabeça de Eva, ele causa uma confusão dentro da cabeça de vocês com essa guerra que vocês estão lutando todo dia. Então deixa eu falar aqui uma coisa, tem que usar capacete. Tem que usar capacete. E aí não tem como a gente não pensar nos diferentes tipos de capacete. Porque tem muitos por aí. Tem aquele capacete de obra. Você vai para a obra, você põe o capacete de obra. Tem o capacete do jogo de beisebol, que tem uma abinha assim ridícula. Desculpa aos amantes de beisebol. Já tem o capacete do futebol americano, que tem aquela jossa aqui na frente. Tem o capacete de Fórmula 1, duro, todo coberto. Não é interessante como diferentes tipos de capacete são usados em diferentes situações? Eu nunca vi um lutador de esgrima, Bill, lutando com um capacete de Fórmula 1. Assim como eu nunca vi um corredor de Fórmula 1 usando um capacete de construção. Porque são capacetes diferentes para finalidades diferentes. Existem muitos tipos de capacete. Aí nós estamos aqui, lutando as nossas guerras na mente, todos nós, todos os dias, e você fala assim: ok, eu preciso de capacete, deixa eu botar um capacete aqui. Aí às vezes a gente coloca como crente o capacete da autoajuda. Nada contra a autoajuda. Nada contra o Augusto Cury. Leia todos os livros do Augusto Cury se você quiser. Mas o que Paulo está falando é que o capacete da autoajuda não ajuda nessa guerra. Aí você vai falar para mim assim: não, Vini, esse negócio de capacete da autoajuda não. É capacete da yoga. Eu medito. Lindo. Por favor, medite. Se acalme, se conecte com Deus. Medite. Mas o que Paulo está falando é que o capacete da meditação não funciona para essa guerra que ele está falando no capítulo 6. Vocês estão aqui comigo? E o capacete dos pensamentos positivos? Não, Vini, o negócio é simples, é ter pensamento positivo. É só pensar em unicórnios, gatos fofinhos. É a lei do segredo. Eu atraio aquilo que eu penso. Muito importante você pensar coisas positivas. Nós vamos falar sobre isso mais para frente aqui na nossa mensagem. Mas Paulo está falando no capítulo 6 que o capacete da guerra não é o capacete do pensamento positivo. Vocês estão aqui comigo? Está todo mundo olhando para mim, eu aprecio, mas está todo mundo muito quieto. Deixa eu falar um capacete chato aqui.
Chato, hein? Vou com calma nesse. Não, Vini, eu estou na guerra. Aqui dentro é uma guerra, você não está ligado. Mas eu uso o capacete da terapia. Faça terapia. Vini, você é a favor da terapia? Sou. Vini, deve. Vini, preciso achar um counselor que seja certificado e que possa me ajudar? Com certeza. Sou a favor da terapia. Sou a favor da terapia, sou a favor da terapia. O que eu não sou a favor é você falar assim, não, eu vou botar o capacete da terapia, o capacete da autoajuda, o capacete do coach, o capacete dos pensamentos positivos, o capacete do mantra, o capacete sei lá o quê, enquanto Paulo está falando, não é nenhum tipo de capacete assim, é o capacete da salvação para lutar a guerra. Todos os outros capacetes são bons e importantes, mas a guerra de Efésios 6, a gente luta com o capacete da salvação. Não dá para correr Fórmula 1 com capacete de esgrima. É capacete da salvação, meu irmão. Todas essas coisas são boas. Você deve fazer, claro, faça. Qualquer coisa que te traga saúde na mente, faça exercícios, converse com alguém, procure ajuda, leia bons livros. Claro, mas na guerra da tua mente, para você ter seus pensamentos preservados em Jesus, o capacete indicado é o capacete da salvação. Se você está com dor no corpo e tomar remédio para coisas que não tem nada a ver com dor no corpo, o remédio é ineficiente. Para a guerra, é capacete da salvação. Deixa eu falar aqui uma coisa para você. A salvação, de acordo com Paulo, é o antídoto para a guerra da tua mente. A salvação é antídoto. E isso é tão importante para ele, na teologia de Paulo, que ele não somente cita isso aqui em Efésios 6, que é um texto muito conhecido de Paulo, mas ele também cita em 1 Tessalonicenses 5. Vira lá, 1 Tessalonicenses 5, por favor. 1 Tessalonicenses 5. A partir do verso 8. Olha só. Vamos ler o 7 também para ficar claro. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da... Não é só em Efésios 6 não, Vini, não, é 1 Tessalonicenses 5 também. São igrejas diferentes. Tessalônica é a capital da região para onde Paulo vai escrever isso. Corinto e Tessalônica são as principais cidades ali da Grécia. Tessalônica sendo a capital. Então, para a carta na capital, Paulo fala assim, ó, quando tiver guerra na mente, é usar capacete da salvação. É isso que você precisa, é capacete para te salvar. Mas agora que você entendeu bem o que é capacete, eu preciso falar um pouquinho de salvação. Você já sabe o que você precisa usar na cabeça. Eu já dei exemplos de outros tipos de capacete. Mas o que é salvação? Silas. Essa palavra faz parte do nosso vocabulário. Mas será que a gente entende exatamente o que é essa palavra salvação? E talvez eu precise pedir sua paciência e te pegar pela mão, se você me permitir, e te levar numa construção para a gente entender o que é salvação. Eu precisaria de 19 horas, mas eu vou tentar fazer em 7 minutos. Pode ser assim? Vou tentar em 7. Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou com o intuito de relacionamento. Deus, em 6 dias, Ele faz coisas maravilhosas. E para coroar a sua criação, como coisa mais importante, é a única parte da criação que é a imagem e semelhança de Deus, Deus cria o homem e a mulher para ter relacionamento com Ele. A Bíblia diz que Deus descia no jardim para ter relacionamento com Adão e Eva. Vocês podem comer o que vocês quiserem, mas não do fruto. Aí você falaria assim para mim, Vini, mas por que Deus faria isso com eles? Se Deus não quer marionete, se Deus não quer robô, Deus fez isso com eles, colocou a árvore lá e deu para eles o mandamento, porque Deus queria ensinar um conceito para eles, que ainda continua muito importante para a gente, que aqueles que se relacionam com Deus precisam obedecê-lo. Ele é Senhor da sua vida. Não somente Salvador, Senhor também. O Senhor fala, você obedece.
Pode comer do fruto? Não pode comer do fruto. Não como do fruto. Deus quer relacionamento. Adão e Eva tiveram aquela conversa com a cobra e decidiram desobedecer a Deus, decidiram virar as costas para Deus, decidiram confiar mais no que o diabo está falando do que na palavra de Deus. Então eles pegam a fruta, comem os dois, e na hora que comem eles se percebem nus, então eles se tampam e eles se escondem de Deus. E a Bíblia fala então que na viração do dia Deus desce no jardim e começa a perguntar: Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você? Eles estão escondidos porque eles são tolos, eles acham que eles podem se esconder da presença de Deus. No Salmo 39, a Bíblia diz que se eu fizer a minha cama no mais fundo do abismo, Deus lá está. E se eu pegar as asas de uma ave e for até a alvorada, Deus lá está. Não tem como me esconder dele. Tolo eu de pensar que aquilo que eu faço Deus não sabe. Mas eles se escondem, eles estão com vergonha de Deus. E Deus fala para eles: vocês estão se escondendo porque vocês fizeram algo que eu falei para não fazer? E aí começa no texto aquilo que eu chamo na teologia do Vinícius Costa, a síndrome do Big Brother Éden. É cada um colocando o outro no paredão. Porque Adão vira para Deus e fala assim: não, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu a fruta e eu comi. Engraçado, né? Essa característica do crente continua até hoje. Crente nunca é responsável de nada. Crente sempre é vítima. É o pastor, é a igreja, é o governo, é o Trump, é o Biden. Não fui eu que comi, não. Foi a esposa que o Senhor me deu. Na verdade, o culpado é você. É o que Adão falou para Deus. Aí Deus vira para Eva e fala assim: o que você fez? Aí sabe o que Eva fala? Foi a cobra. Ninguém quer assumir responsabilidade, mas o que acontece ali, meu irmão, não é apenas que eles comem do fruto. O que acontece ali é que eles pecam. Pecado é algo grave. Pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, porque a Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. Ele é separado, Ele é um ser completamente outro. Ele é absoluto, Ele está acima de tudo. E a única forma de eu me relacionar com Deus santo é sendo santo. O pecado me afasta desse lugar de santidade. O pecado é o oposto de santidade. Então não tem como mais eu alcançar Deus, porque antes eu estava colado com Ele, porque eu refletia a glória e a santidade dEle. Agora eu decidi viver uma vida longe. Pecado, a Bíblia fala em Romanos no capítulo 5, a partir do verso 12, que por um pecado, o pecado de um homem, um pecado entrou no mundo. Você sabe muito bem o que é isso. Quando Deus fala para você fazer uma coisa, você não faz. Quando Deus fala para você seguir por um caminho e você não quer. Pecado afasta de Deus. Então Deus, antes de expulsar eles do Éden, isso é muito precioso. A Bíblia fala que Deus pega um cordeiro, um animal, mata esse animal, pega as peles desse animal e Deus cobre Adão e Eva. Gênesis capítulo 3. Essa cobertura a teologia chama como expiação. Não é perdão do pecado, é cobertura, é provisória, é por enquanto. Deus está ensinando um padrão. Deus está ensinando a única forma de o pecador se aproximar do Deus Santo é através do sacrifício de alguém inocente. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Quando eu peco, o que eu colho é morte. Então, para eu me aproximar de novo de Deus, alguém inocente, que não tem pecado, puro, branco, sem mácula, precisa morrer no meu lugar. Deus está ensinando o caminho. Agora Adão e Eva estão vivendo suas vidas lá longe do Éden. Eles têm filhos e filhos e filhos e filhos. E a Bíblia diz em Gênesis no capítulo 6 que agora a terra está cheia de homens e mulheres e a terra está cheia de violência. A violência se multiplica, tem homem matando homem, tem homem casando com diversas mulheres. Em Gênesis capítulo 6, mas eu dou glória a Deus, porque Gênesis capítulo 6 no versículo 8 diz assim: porém, eu adoro quando na Bíblia rola um porém, ou um mas, Noé achou graça aos olhos de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No meio de uma sociedade perversa, Noé decidiu: eu quero relacionamento com o santo, eu vou tentar não viver no pecado, eu quero relacionamento com o santo. E através desse homem, Deus vai começar uma história nova. Noé entra na arca com sua família, 40 dias, 40 noites, a arca para. Noé sai da arca e a primeira coisa que Noé faz é matar um animal.
entregar para Deus um sacrifício, não é? Está dizendo, nesse mundo pós-diluviano, é nós, mano, nós vamos viver junto, o Senhor Santo, eu longe do pecado, tentando viver junto com o Senhor. Mas Noé falha. Os descendentes de Noé falham. E agora anos e anos e anos e anos se passam, e uma cidade grande, estruturada, está formada, a cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, uma cidade que não está nem aí para Deus, é uma cidade que adora o Deus Sol. E a Bíblia encontra um homem lá e fala para ele assim: Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão, eu tentei com Adão, não deu. Abraão, eu tentei com Noé, não deu. Agora eu vou tentar com você, Abraão. Eu vou fazer de você uma grande nação, uma nação peculiar. As outras nações vão olhar para você e vão falar assim: eles são diferentes, eles têm um Deus, o que está acontecendo? Abraão não pode ter filhos, Deus dá filhos para ele. Abraão não tem um lugar para morar, para a sua geração, Deus promete para ele. Deus tenta com Adão, Deus tenta com Noé, agora Deus está tentando com Abraão. Mas a geração de Abraão falha. Agora os descendentes de Abraão estão presos no Egito, escravizados no Egito. Mas Deus vai tentar de novo. E Deus levanta um homem chamado Moisés e fala aqui: Moisés, pega esse povo, esses milhões de israelitas, por volta de 3 milhões, e você vai tirar eles do Egito, e você vai levar eles para a terra prometida. Você conhece a história, é praga atrás de praga, é uma loucura, é mar que abre, é o povo que passa, é mar que fecha. Agora Moisés está ali em Êxodo capítulo 20, no Monte Sinai, um encontro com Deus, uma coisa poderosa, e Deus dá para ele a lei, Deus dá para ele um sistema dispensacionalista que funcionaria naquele momento, e Deus fala: olha assim, esse povo vai viver através desse jeito, dessa forma, me honrando dessa maneira, e quando vocês pecarem, vocês vão fazer isso para se aproximarem de mim novamente, e é assim que vocês vão fazer para viver em sociedade, é assim que você vai fazer na sua religião. Mas deixa eu te contar, sabe o que acontece? Os descendentes de Moisés falham. Eles entram na terra prometida. A Bíblia fala que eles se contaminam com os deuses da terra prometida. E chega um momento que eles falam: nós não queremos mais o Senhor como Deus, agora nós queremos um rei. Agora a solução é ter um rei. Quem é o melhor? Quem é o mais bonito? Quem é o mais alto? Quem que é o mais top? Saul. Ah, então é Saul. Só que Saul foi um péssimo rei. E aí Deus levanta um segundo rei maravilhoso. O nome dele é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus tentou com Adão, Deus tentou com Noé, Deus tentou com Abraão, Deus tentou com Moisés. Agora Deus está tentando com Davi. Deus está tentando estabelecer um líder exemplo, para que aquele povo possa olhar para aquele líder e falar assim: tem uma coisa diferente nele, ele anda com Deus. Quando a gente olha para ele, reflete Deus. Mas deixa eu te falar, o pecado é maior. O desejo no coração de viver de acordo com aquilo que a gente acha que é o melhor para a nossa vida é melhor. Viver a nossa vida com os olhos focados somente no nosso umbigo nos parece mais vantajoso. E o homem falha de novo. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi. E você acredita que tem gente que fala que o Deus do Antigo Testamento é bravo? E o Deus do Novo, que é misericordioso e gracioso? Quantas tentativas Deus fez? Mais uma vez, vamos lá, mais uma vez. E quando Deus tinha todas as razões do mundo para virar as costas para a humanidade, sabe o que ele fez? Ele estendeu a mão. Ele estendeu a mão. A Bíblia diz que o próprio Deus foi encarnado num menino, nascido em Belém. Não havia formosura, não havia pompa nenhuma. E esse menino, a Bíblia diz que ele foi obediente em todas as coisas. A Bíblia também diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado, a Bíblia diz. É o Cordeiro de Deus sendo preparado. O Cordeiro inocente, puro, sem mácula. O próprio Deus, na figura de Jesus, sendo preparado para morrer no lugar de alguém.
Jesus vem e vira e fala assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que Jesus estava falando ali com essa frase é assim: vocês estão desde o Éden com esse problema gigante chamado pecado. Sabe qual é a solução do pecado? Sabe como é que faz para se aproximar de novo a Deus? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você está procurando aonde? Você está procurando na bebida, você está procurando no sexo, você está procurando no carro, você está procurando no dinheiro, você está procurando no trabalho, você está procurando na influência, você está procurando aonde? É Jesus quem te traz de volta para Deus. Eu gosto de dizer que Jesus veio ao mundo para dizer para a gente como é ser Deus e voltou para o céu para contar para Deus como é ser homem. 3 anos de ministério, curando os enfermos, pregando os sermões mais... 3 anos. Até que um dia o Império Romano não consegue mais suportá-lo. Precisamos matá-lo. Mas nós vamos matá-lo por quê? Qual que é a acusação contra ele? Não tem. Porque a acusação não era dele. A acusação era tua. O pecado não é dele, o pecado é teu. Jesus, nos últimos dias da sua vida, ceia com seus discípulos numa casa pequena, e depois disso, a Bíblia fala que ele junta 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai até o monte Getsemane para orar. Jesus está agoniado. Jesus pega 3 amigos próximos e fala assim: gente, escuta, eu preciso que vocês orem por mim. Sabe quando no Vida Coffee vocês falam assim: gente, ora por mim, pelo amor de Deus? É o que Jesus fez. Eu preciso que vocês orem por mim porque eu estou agoniado. A Bíblia fala que Jesus foi à frente orar, e quando ele voltou, sabe o que os amigos estavam fazendo? Dormindo. Jesus acorda e fala assim: gente, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês acordem, eu preciso que vocês orem por mim, eu estou agoniado, pelo amor de Deus. E aí o seu Deus vai um pouco mais para frente e ora, e a Bíblia fala que ele sua sangue. Tamanha era a agonia de Jesus. Vai de novo falar com os amigos: gente, vocês estão orando por mim, e sabe o que os amigos estão fazendo? Dormindo. O povo cansado, dormindo o Rivotril. Gente, ora por mim. Jesus vai na frente orar, e a Bíblia me fala qual que é a oração de Jesus. E a oração de Jesus é linda. A oração de Jesus é assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Jesus, como homem, não quer ir para a cruz. Jesus, como homem, sabe o que espera a ele. Jesus, como homem, não quer sofrer a dor de ser pregado no madeiro. Jesus, como homem, não quer sofrer a dor de ser açoitado 40 vezes. Jesus, como homem, não quer sofrer a vergonha de ser pendurado, exposto, nu. Mas ali, no Getsemane, com o mundo espiritual parado, Deus olhando para Jesus, orando e suando sangue, e o diabo e seus demônios assim: é isso aí, se ele desistir, acabou. Se ele desistir, acabou. Se ele falar não, aquilo que nós começamos em Gênesis capítulo 3, nós vamos ser vitoriosos. E desculpa o meu egoísmo, e desculpa a minha má teologia, se isso for uma má teologia, mas eu gosto de pensar que no Getsemane, enquanto Jesus orava: Jesus, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu gosto de pensar que naquele momento Jesus pensou em mim e em você. Porque tirando forças divinas, Jesus diz para Deus assim: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus é preso, brincam de ping-pong com seu Deus, Caifás, Anás, Herodes, Pilatos, ninguém acha nada. Vamos açoitar ele, para ver se a multidão cala a boca. Açoitam ele, e a multidão quer que ele seja crucificado. E agora Jesus está indo pelo caminho da peregrinação, até o monte do Calvário, para ser crucificado. Jesus está levando a cruz dele. Ah, desculpa, a cruz não é dele. A cruz na verdade era minha. Porque ele está sendo morto, crucificado através de que acusação, hein? Que pecado foi o dele? Penduram Jesus ali no madeiro, e Jesus, pouco antes de morrer, declara algo forte. Jesus fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? E eu acho que ali foi o maior momento de dor de Jesus.
mais do que os cravos, mais do que o açoite, mais do que a traição dos amigos, mais do que a traição de Pedro, mais do que a oração difícil no Getsêmani, eu acredito que essa oração mostra o maior dor de Jesus, porque Jesus viveu toda a sua vida ao lado do Pai. O Deus Santo em conexão com um humano que nunca pecou. E na cruz, no momento mais difícil da vida de Jesus, a Bíblia diz que Deus desamparou Jesus. Sabe por quê? Porque Paulo vai nos explicar um pouco mais para frente que os seus e os meus pecados estavam sendo imputados nele. É o Cordeiro de Deus sem mácula, puro, santo, inocente, morrendo no lugar do pecador. Deus desamparou Jesus na cruz para que você nunca fosse abandonado por Deus. Jesus ainda tem a chance de poder virar para o ladrão que está ali do lado e ser bondoso e dar para ele uma palavra de esperança, de ser compassivo. E pouco antes de morrer, Jesus grita a palavra mais importante da Bíblia, a palavra que precisa estar no seu coração, a palavra que eu gostaria que você nunca mais esquecesse. Jesus grita, tetelestai. Está consumado, acabou, eu paguei o preço, eu morri no lugar de todos aqueles que precisavam morrer, eu sem mácula, sem pecado, eu branco, sem mancha, morri no lugar de todos aqueles que deveriam estar nessa cruz, e hoje eu posso dar para eles salvação. Salvação, meu irmão. Jesus te comprou de volta para Deus. Quais são os teus pecados? Jesus já pagou por eles. Que diabo ou demônio pode te acusar que hoje você não tem acesso a Deus? Se o véu que separava foi rasgado, não separa mais. Hoje eu tenho livre acesso a Deus através desse Jesus glorioso que se entregou na cruz, morreu por mim, me entregando salvação. Portanto, deixa eu te falar uma coisa, em Jesus existe salvação para o pecado, para o futuro e para a morte. Você que peca pode hoje olhar para Jesus e falar assim, eu não quero mais viver uma vida de pecado. Na verdade, o meu pecado todo já foi pago por Jesus. Você que não tinha perspectiva de futuro, uma vez que você vive uma vida longe de Deus, você que é na linguagem bíblica, uma ovelha desgarrada, agora em Jesus há futuro para você, para sua família, para os seus filhos, para sua casa. E mais do que isso, agora em Jesus há uma chance de vida eterna. Ele te salvou. Romanos 10, 9 e 10 diz assim, se confessares com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Efésios no capítulo 2, no versículo 8, Paulo diz assim, vocês são salvos pela graça. Salvos pelo quê? Pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo escreve para Timóteo no capítulo 1, e ele fala assim, digna é a palavra e fiel de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Jesus não veio para te dar uma casa nova, Jesus não veio para te dar um carro novo, Jesus não veio para te dar uma conta milionária, Jesus veio para te salvar do inferno, da perdição e do pecado. Graça. Vini, mas eu não fiz nada para merecer. Exatamente. Esse é o ponto. É graça. Você não merece. Não merece. A graça é um ponto de encontro. Um lugar onde os fardos se espalham no chão. Onde todo o que chega cansado, tranquilo, pode descansar o coração. A graça se explica em uma cruz. E quando eu olho para a cruz, eu posso entender. A morte era a minha sentença. Mas agora eu sou livre em Jesus. Graça, simples assim. Perdão se aceita, se recebe e fim. Pecado não se explica.
Pecado se paga e Cristo pagou por mim. Eu sou salvo. Então Paulo fala assim, sabe a tua guerra dentro da tua mente? Você precisa de um capacete. E sabe como ele chama? É capacete da salvação. É para você se lembrar todas as vezes que você estiver em guerra, que Jesus já lutou uma guerra por você e venceu. É para você usar esse capacete. Talvez você esteja aqui lutando, pensando que você é um fracassado, que você não tem valor, que você não vale nada. E você coloca o teu valor, o teu capacete da salvação, e você vai lembrar que você na verdade vale o sangue e a vida de Jesus. É você usar esse capacete quando você estiver em guerra aqui dentro da sua cabeça, pensando assim, meu Deus do céu, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não aguento mais, a vida aqui é muito difícil, eu não dou conta, eu não vou conseguir. E aí você usa o capacete para ser lembrado que através da salvação em Jesus. O que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É quando você tiver na mente aqui aquela guerra e você está pensando, minto ou não minto, traio ou não traio, engano ou não engano, faço ou não faço, escondo ou não escondo. E com o capacete da salvação você vai lembrar assim, o que Jesus faria, hein? O que Jesus faria agora? Usar o capacete da salvação te identifica com Jesus. Porque os jogadores de beisebol usam capacete de beisebol. O de futebol americano usam um capacete de futebol americano. Os que lutam esgrima usam capacete de esgrima. E quem é servo de Jesus e luta a batalha espiritual, todos usam capacete da salvação. Para a gente se lembrar uns aos outros que o Cordeiro Santo de Deus morreu no meu e no seu lugar. Salvação. Eu queria terminar dizendo assim. Sim. A salvação em Jesus. Você precisa desse entendimento enraizado no seu coração. 2, coloque o capacete. Veste ele. Veste ele que eu quero ver que demônio que vai falar para você assim. Mas você, hein? Você fala assim, você é o quê? Você errou de novo, hein? Na verdade não é errei mais uma vez, é errei menos uma, até eu estar com meu Senhor face a face. Mas você, hein? Você é escravo, hein? Escravo de tanta coisa. Não sou escravo não, eu sou livre em Jesus. Eu visto meu capacete da salvação. Eu me identifico com Ele, mas em terceiro lugar eu quero terminar aqui. Faça a tua parte. Sabe por quê? Porque a parte espiritual é colocar o capacete da salvação. Mas tem uma parte natural também. Tem uma parte que eu e você podemos fazer na prática. E olha só o que Paulo fala em Romanos, no capítulo 12. Texto que todos nós conhecemos bem. Romanos 12, 1 e 2. Paulo fala assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que se apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Paulo está falando assim, sim, coloca o capacete da salvação, mas faz a tua parte também. Renova a tua mente, em vez de pensar que teu marido não presta, renova a tua mente. Em vez de pensar que seus filhos nunca vão se converter, renova a tua mente. Em vez de pensar que não tem solução para você aqui, renova a tua mente. Em vez de pensar que seu dia vai ser ruim, renova a sua mente. Meus irmãos, olha quantas loucuras nós falamos todos os dias. Eu estou podre de cansado. Eu estou morto de fome. Olha as coisas loucas. Amanhã, essa semana vai ser... E o que Paulo está falando é assim, vai para a tua guerra com o capacete da salvação, mas renova a tua mente também. Pensa diferente. Pensa de forma diferente. Deixa eu terminar com um texto que eu amo. Filipenses 4. Esse eu acho que a gente precisa ler junto. Filipenses 4. Posso encorajar vocês com uma coisa antes de nós lermos? A tecnologia de ter a Bíblia ali é maravilhosa. A tecnologia de ter a Bíblia no celular é maravilhosa.
Mas a gente pode ser uma igreja um pouco mais cafona e tentar voltar a usar isso aqui? Porque aí quando eu falo Filipenses, você não sabe se está perto de Colossenses ou perto de Êxodo. Porque você tem a Bíblia no seu app por ordem alfabética. E nada contra isso. Mas não tem ruído melhor na igreja do que as páginas da palavra de Deus sendo aberta em comunidade. Se você lembrar semana que vem, você traz sua Bíblia de papel? Filipenses 4:8 diz assim. Vamos ler juntos? O que vocês acham da gente ler juntos? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso. Não é somente colocar o capacete espiritual da salvação, mas é também colocar em prática o que Paulo está falando. Renova sua mente pensando no que é puro, no que é justo, no que é honesto, no que há louvor. E aí Paulo termina assim no 9. Isso aqui é de uma ousadia que eu não consigo nem entender. Ele fala assim no 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Quem está em guerra quer paz. Quem está em guerra quer paz. Você vai continuar guerreando, mas há um lugar de guerrear as suas guerras em paz. Sabe como? Capacete da salvação, renovando a sua mente. Capacete da salvação, renovando a sua mente.